Novela Hospital foi uma telenovela brasileira que foi produzida pela extinta Rede Tupi e exibida de 28 de junho a 14 de novembro de 1971, em 115 capítulos, às 20 horas. Foi escrita por Benjamin Cattan e argumento de Cassiano Gabus Mendes, com direção de Benjamin Cattan e Walter Avancini. Sinopse: o cotidiano em um hospital, com tramas envolvendo pacientes, funcionários, médicos e enfermeiros. Um mistério era o fio condutor da história, de quem era o corpo do médico morto em um acidente de carro, o Dr. Maurício ou o Dr. Fernando. Em uma noite, Fernando dá uma carona a Maurício e um acidente na estrada incendeia o carro onde os dois estavam. Um corpo é carbonizado e o outro fica irreconhecível. Acredita-se que Maurício morreu e que Fernando sobreviveu, pois os documentos dele são encontrados em seu paletó. Uma cirurgia plástica refaz o rosto de Fernando, o sobrevivente. Muito mais do que uma fatalidade, ao final, descobria-se que o acidente era uma farsa planejada por uma quadrilha, uma espécie de máfia branca, para apoderar-se do hospital onde a trama era centralizada. Fernando era noivo da doutora Cristina, herdeira do hospital. O sobrevivente do acidente era Maurício, que se passou por Fernando para casar-se com Cristina e ficar com o hospital. O acidente foi premeditado. Maurício insistiu pela carona e vestiu o paletó de Fernando, no qual estavam os seus documentos. Ao final, para a surpresa de todos, descobre-se que Fernando estava vivo, preso em uma cabana, enquanto um corpo carbonizado o substituiu no acidente. Maurício, o falso Fernando, é seguido sem saber e vai até o cativeiro onde o verdadeiro Fernando era mantido preso. Com o mistério desvendado, Maurício é preso. Elenco: Estênio Garcia, Jacques Lagoa, Maria Isabel de Lisandra, Glauci Rocha, Henrique Martins, Hildo Gonçalves, Marilu Martinelli, Tony Ramos, Elaine Cristina, Enio Gonçalves, Jaime Barcelos, Kate Hansen, Ana Rosa, Gilberto Baroli, Sueli Franco, Yara Lins, Rubens Teixeira, Casarré, Flávio Galvão, Roberto Maia, Selma Egrey, Olívia Camargo, entre outros. Curiosidades: a ideia de ambientar a trama em um hospital partiu de Cassiano Gabus Mendes, então diretor da TV Tupi. Para ele, o local ideal para se desenvolver uma história humana e comovente. A proposta inicial era criticar a máfia branca. Para tanto, a trama tinha alguns médicos inescrupulosos. Aos poucos, a história foi se reduzindo a pequenos problemas hospitalares. O caso de amor de Dr. Fernando, aliado a um fato de falsa identidade, acabou por assumir o centro das atenções. O autor Benjamin Cattan confessou: se eu continuasse a insistir na falta de escrúpulos de alguns médicos, no dia em que eu necessitasse de uma intervenção cirúrgica, eu pagaria caro a minha insistência. O grande público, entretanto, não queria à noite se sentir hospitalizado. Por sinal, obras embasadas em hospitais poucas vezes renderam bons resultados na TV brasileira. No estúdio do Sumaré foi instalado um grandioso cenário, com os mais modernos equipamentos hospitalares. Os atores, para melhor constituírem seus personagens, tiveram aulas de enfermagem e fizeram estágios em alguns hospitais de São Paulo. A atriz Glauci Rocha, que vivia uma das protagonistas da história, sofreu um infarto do miocárdio e faleceu em 12 de 10 de 1971, 2 meses após ter completado 41 anos de idade.
Faltavam apenas 5 capítulos para a conclusão das gravações de sua personagem, Helena, superintendente do hospital. Primeira novela dos atores Carlos Alberto Risselli e Terezinha Sodré.